pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aviões e Companhia. Hoje nosso assunto será pneu de avião, ok? Os pneus de uma aeronave. Estamos aqui embaixo de um Boeing 767 e essa aeronave possui 10 pneus, 10 rodas, ok? 10 rodas, porque o pneu ele é montado na roda, então ele vem para substituição para os técnicos já montado na roda, tá? O pneu de avião ele não é maciço, como muitas pessoas pensam que é, também não tem câmara, tá? Não tem câmara. Então aqui nós temos a roda onde ele vai montado. Essa roda ela é montada em duas metades, ok? A gente tem aqui os parafusos que fazem a união das duas metades da roda, tá? Então o pneu vai no meio, as rodas se encaixam e ele fica montado na roda, ok? Então o item de inspeção também dos técnicos é o estado das porcas e dos parafusos das rodas também, ok? O que a gente tem mais aqui? Uma válvula de alívio de expansão térmica, tá? Por quê? Porque a roda aquece muito devido à ação dos freios, tá? O freio está aqui dentro, ok? E devido à temperatura que pode ocorrer numa situação, por exemplo, abortar a decolagem em alta velocidade, vai aquecer muito e provavelmente a válvula de expansão térmica ela vai trabalhar, ou seja, ela vai abrir. Para quê? Para proteger a integridade do avião, porque o pneu iria estourar, tá? Iria estourar mesmo, provocando danos aqui nessa área da aeronave, ok? Então essa é a função da válvula de alívio de expansão térmica, ok? A gente tem aqui também uma válvula de enchimento, tá? Esse aqui é a mesma medida do pneu de carro, mas existem aviões com um diâmetro maior aqui, a válvula de enchimento. Essa calotinha aqui é onde fica o sensor de rotação da roda. Aí já é para o sistema antiderrapante do avião, ok? Então voltando aqui ao nosso pneu, a gente tem aqui a banda de rodagem, tá? Essa aqui é a banda de rodagem e esses pneus eles são recalchutados, sim, recalchutados. Não fica nada meia boca não, nada, fica dentro do padrão de segurança que traz muita economia para as empresas aéreas, tá? Então a recalchutagem ela é feita pelo fabricante dos pneus, ok? No Brasil a Goodyear faz recalchutagem de pneus aeronáuticos, de alguns modelos de avião, tá? Então pessoal, a construção do pneu. A construção do pneu ela compreende a banda de rodagem, que é de borracha. Embaixo da banda de rodagem nós temos várias camadas de lonas, depois vem a carcaça de aço do pneu, que seria a estrutura do pneu. Quando o pneu vai para recalchutagem, o fabricante do pneu ele faz um raio-x da carcaça. Estando a carcaça ok, tá? Ele pode receber a recalchutagem. Se no raio-x tiver algum problema, esse pneu é descartado, não é feito recalchutagem, ok? E aí sim, na recalchutagem, propriamente dita, consiste na raspagem, a remoção da banda de rodagem antiga, tá? Ou o que sobrou dela, e colocado uma nova, ok? Então pessoal, a hora correta de se substituir esse pneu, caso a roda com o pneu, é quando esses sulcos estiverem totalmente nivelados. Esse aqui está quase chegando, tá? Ele pode ser substituído também por um dano aqui, um parafuso, um objeto perfurando aqui. Isso, de acordo com a profundidade, ele deve ser substituído. Ou também, devido a ele ser encontrado uma pressão abaixo do limite, também ele deve ser substituído. Esse outro exemplo, o pneu já quase chegando na condição correta para substituição. Os sulcos quase totalmente nivelados, tá? Porém ainda está serviceable, ou seja, pneu ainda operacional, tá? Esses cortes aqui são os conhecidos chevron,
é um dano típico. Na verdade, é um dano aceitável que todos pneus aeronáuticos costuma aparecer, que é com relação ao pavimento da pista, que ocasiona esse pequeno dano aqui, mas é normal, tá? Chama-se chevron. E aqui então o pneu quase no limite, talvez mais uma meia dúzia de pousos, mais ou menos. Esse aqui, banda de rodagem praticamente nova, o pneu foi recentemente substituído, a roda, né? Então aqui dá para se observar bem os sulcos e uma boa quantidade de borracha. Bom, pessoal, conforme o placar indica aqui, inflar os pneus somente com nitrogênio, tá? Então o padrão da aviação é nitrogênio nos pneus. Por que nitrogênio? Porque o ar comprimido, como era antigamente, o ar comprimido, ele tem uma maior variação de volume, já que uma tem variação de temperatura, ok? O nitrogênio ele sofre menos essa variação. E também, muito importante, com nitrogênio não se tem oxigênio na composição, tá? Como o ar comprimido possui 20% mais ou menos de oxigênio na sua composição. Então não é viável se ter oxigênio dentro de um pneu, né? Já que nós temos aqui, além de componentes com graxa no trem de pouso, alta temperatura que pode ocorrer, ok? Então, inflar somente com nitrogênio. Pessoal, um outro detalhe muito importante, é super importante a pressão correta dos pneus, tá? Porque uma aeronave dessas voando com peso, alta velocidade, o pneu rodando a alta velocidade no solo, com carga, a inflação do pneu, ou seja, a calibragem do pneu, a pressão de operação é extremamente importante. A verificação da pressão do pneu, ela é feita nas diárias de manutenção do avião, tá? Alguns aviões indicam a pressão na cabine de comando, isso facilita muito o trabalho. Outros, além da indicação na cabine, também é checado no pneu com um manômetro também. Esse aqui, no caso, ele não tem indicação na cabine, então os técnicos checam nas diárias de manutenção a pressão diretamente ali no pneu com o manômetro. A pressão de operação dessa aeronave aqui é de 215 libras, 215 PSI, tá? Então existe aí, de acordo com o manual do fabricante, a checagem dos pneus, existe aí uma tolerância quanto à pressão encontrada. Então, por exemplo, numa checagem, numa diária de manutenção, o técnico vai checar a pressão do pneu. A pressão de operação normal desse pneu é 215 libras. Se ele encontrar 200 libras no manômetro, ele completa para 215. Se ele encontrar 180 libras, ele deve substituir o pneu, porque esse pneu rodou com uma pressão abaixo da estipulada pelo fabricante. Então o pneu deve ser substituído, ok? Se ele encontrou 150 libras de pressão, ele deve substituir também o par, o mesmo eixo, ok? Por quê? Porque esse pneu, o vizinho dele, sofreu uma sobrecarga. Então esse é o motivo. Substituir o pneu vizinho devido à sobrecarga, além do pneu que foi encontrado a pressão mais baixa. Mesmo que esse pneu esteja com uma pressão normal de operação de 215 libras, deve ser substituído também. Muitas pessoas também são curiosas quanto ao tempo de uso, o tempo que um pneu permanece na aeronave, né? Quanto tempo demora para se substituir um avião num desgaste normal, tá? No desgaste normal. Isso varia de avião para avião, tá? Varia de tipo de avião para tipo de avião. Esse aqui, por exemplo, a média, o pneu estando numa operação normal, é mais ou menos 200 pousos, tá? Então mais ou menos 200 pousos é a durabilidade de um pneu desse daqui numa aeronave dessa categoria. Ele gira em torno disso. Pessoal, esse aqui é o trem de pouso de nariz. E com relação ao trem de pouso principal, as rodas, os pneus do trem de pouso de nariz são menores, tá? Uma dimensão menor. O Boeing 747, as versões antigas, o pneu é igual, é o
mesmo pneu. No caso aqui um 767, e a maioria dos aviões é menor o pneu do trem de pouso de nariz. Um outro detalhe, esse avião e a maioria dos aviões não tem freio aqui no trem de pouso de nariz, tá? Não tem freio, a roda é livre. Então esse pneu ele sofre menos com o efeito da temperatura que o trem de pouso principal, por exemplo. Curiosidade, não é o caso desse avião, mas aviões Boeing 727, por exemplo, Falcon, os aviões executivos Falcon, os aviões que têm o motor localizado na cauda da aeronave, os pneus de nariz geralmente possuem um filete de borracha aqui, um filete de borracha que é o próprio desenho do pneu, com a finalidade de direcionar o fluxo de água em pistas alagadas com lâmina d'água, longe da entrada de ar dos motores, tá? Então, conforme a figura que a gente vai ver a seguir, é um pneu desse tipo. Ele tem aqui um filete de borracha, faz parte da forma do pneu, com a finalidade de desviar o spray de água da entrada dos motores lá na cauda. Ok? É um outro tipo de pneu, só por curiosidade. Outra coisa também que todo mundo observa é aquela fumacinha da roda quando o avião toca o solo, tá? Nada mais é do que o pneu fritando, tá? Assim como um carro faz uma frenagem, uma freada que trava a roda e sai a fritada do pneu que todo mundo conhece, é a mesma coisa, só que aqui o freio está solto, tá? O avião não pousa com o freio aplicado como muita gente pensa. A roda ela está livre no pouso, só que o avião ele está vindo aí, pousa mais ou menos 250 km por hora, um avião desse tipo, tá? E a roda solta. Até a roda começar a girar, tocando o solo, ele dá uma arrastadinha. Essa arrastadinha aí que a gente vê é aquela fumacinha lá, tá? Isso não provoca nenhum dano no pneu, provoca um desgaste naquela parte que sofreu o atrito, tá? Mas não é uma coisa, não chega a provocar um dano, ok? Algum dano pode ser provocado na banda de rodagem se a roda estiver travada por algum motivo, ok? Vocês acham que o pneu do avião desse tipo sofre mais no pouso ou na decolagem? Resposta: na decolagem. Por que na decolagem? Porque a aeronave está toda carregada, muito combustível, peso e a velocidade também, o tempo do avião no solo maior também para decolagem. Então é muito esforço que o pneu sofre, tá? Então a resposta é na decolagem, tá? Por causa do peso e da velocidade. Imaginem só alguns aviões como esse de grande porte chegando no seu destino pesando 100 toneladas a menos, tá? Então na decolagem realmente. Então, dependendo muito do avião, é claro, mas o nosso exemplo de um avião de grande porte, ele sofre muito menos no pouso do que na decolagem, tá? Então no destino aí 100 toneladas a menos no avião é muita coisa, é uma boa diferença. Essa aeronave possui 4 rodas, 4 pneus num trem de pouso, mais 4 no outro trem de pouso e 2 lá na frente, fazendo um total de 10 rodas. Existem outras aeronaves aí com 18 pneus, no caso o 747, o Antonov 225 são 32 pneus. Bom pessoal, então deu para ter uma ideia mais ou menos aí de um pneu de avião, né? Só lembrando que existem outros pneus, outros tipos de pneu de outros tipos de aviões que tem câmara, tá? Esse nosso exemplo é um pneu sem câmara, que geralmente são os pneus dos aviões de grande porte, tá bom? Bom, então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí um like, tá? E a gente vai se ver no próximo vídeo. Não se esqueçam,
inscrevam-se no canal. Inscrevendo-se no canal, você recebe aviso de novos vídeos, tá bom? Então, vejo vocês até uma próxima.